Salve, salve, devoto! Estou ao vivo para falar de Galo com você. Vai deixando o like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação no oferecimento dela, da Carvisa, a proteção veicular que cabe no seu bolso. Afinal de contas, contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros, você só encontra no lugar uma proteção realmente que entrega para você. É a Carvisa. Vem comigo e vem de Desembola. Afinal de contas, aqui a gente desembola a grana que você tanto precisa. Tudo que você tem que ter é um cartão de crédito com limite. Deixa eu explicar como é que funciona. Você tem um cartão de crédito aí com 10, 15, 20, 50, 100, 5 mil de limite. E aí, cara, você tá precisando desse dinheiro vivo. Pra você poder fazer uma viagem, pra você poder gastar de uma maneira que você interessa. E você não tem essa grana. No cartão de crédito nós vamos parcelar para você, você vai me pagando parcelado e eu faço o Pix na hora do valor que você precisa. É assim que funciona na Desembola. Precisou? Pode confiar, emprestamos pro Brasil inteiro e pode procurar que meu irmão Daniel é quem faz. Vem comigo e vem de Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Encontra nos melhores supermercados de BH. Além disso, a cerveja para você passar o seu Réveillon. Aqui na Tico Pneus, meu amigo, nós entregamos para você qualidade e preço justo. Pneu nacional importado, somos multimarcas e entregamos para você o que existe de melhor no Brasil. O link tá na descrição, você chega lá e fala assim: vim do canal Alvinegro, quero 13% de desconto. Se você quiser aproveitar da nossa mecânica, você também vai ter 13% de desconto. Agora vamos deixar a calvície de lado. Instituto Céspedes Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Gente, o atendimento é exclusivo e personalizado e muita gente tem medo, não sabe como é que funciona o procedimento. Olha aqui, gente, olha essa foto, olha aí, ó, ao vivo. Olha a diferença. O Instituto Céspedes entrega qualidade para você. Nós vamos te dar 13% de desconto e a primeira consulta é gratuita, tá? Para você poder entender e conhecer o procedimento. Bora falar de Galo, tá na capa, tá na tela os temas de hoje. Vamos falar aí, Galo, que é lateral, que tá no Porto e no Wolverhampton. Sampaoli vetou Cebolinha, Arana pode melar e o Guido pode chegar e a briga tá grande, hein, pelo Rony. Vamos falar sobre isso aí com vocês. Vamos começar com o primeiro assunto, que é esse assunto do Galo, que é desse Pedro Lima. Gente, quem que é o Pedro Lima? Vocês vão lembrar dele, não tem mistério não. Pedro Lima é aquele lateral direito do Sport que deu uma canseira no Arana, rapaz, mas uma canseira no Arana, que o Arana ficou até 3 dias 11. Menino muito bom. É um negócio que a gente fica sem entender, né? Grandes personagens do mundo da bola, que eu falo do mundo da bola, que esses caras que indicam jogadores, que entendem sobre isso, indicaram esse menino, não foi uma vez não, tá, gente? Foi umas 10 vezes, sem exagero nenhum. Indicou esse menino umas 10 vezes para o Atlético. E o Atlético, ó, tava dormindo. A verdade é essa, mas depois vendeu por 10 milhões de euros, porque se tivesse comprado, quando o menino começou a destacar, tinha comprado a 5. Menino baita do menino, um lateral rápido, veloz, defende bem, ataca bem, menino de alto nível. E aí, cara, o que acontece? Segundo as informações que vem de Portugal, de Twitter de Portugal, o Atlético observa esse jogador e tem interesse nesse jogador. Ele tá lá no Porto B, não tá dando certo. O Wolverhampton comprou ele com 19 anos por 10 milhões de euros, tá? É um jogador diferenciado. Aí vamos lá. Eu ali tava com a minha esposa mexendo no celular, que a gente tá em viagem, conforme vocês podem ver. Eu mandei 2 mensagens. Nas 2 mensagens que eu mandei, eu descobri 2 coisas, tá? Essas 2 coisas que eu descobri é a seguinte: a primeira coisa, cara, que o Atlético não fez proposta nem nada por esse jogador. O que houve foi uma sondagem de lá pra cá, de empresários intermediários oferecendo o atleta. Pelo menos foi o que eu consegui entender. Que houve uma sondagem lá pra cá. Se daqui, depois dessa sondagem, partiu alguma coisa pra lá, ainda não me disseram, tá? Isso daí é o que eu tô te falando assim, com tranquilidade. Ainda não me disseram se de lá pra cá houve alguma coisa. Mas de cá pra lá não houve alguma coisa. Mas de lá pra cá, isso eu garanto pra vocês. Então veio uma coisa de lá. Por quê? É bem simples. Aí vamos usar o raciocínio, eu nem preciso perguntar isso pra ninguém. É só usar o raciocínio. O cara foi pro Wolverhampton, não deu certo, 19 anos, foi emprestado pro Porto B, ou seja, não se acostumou à Europa, ainda não conseguiu, a Europa ainda não tá dentro, o cara não conseguiu se marcar lá, o cara não conseguiu jogar a bola lá, não conseguiu adaptação, não foi fácil, jogar a bola lá pra ele não foi fácil, distância da família talvez não seja fácil, mas o menino é muito talentoso, ele não vale 10 milhões de euros, obviamente, pro Atlético, o Atlético não tem condições de fazer isso, já falei com vocês, 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, esse tipo de valor o Atlético tem que gastar em atletas que são jogadores assim que vão chegar e vão destruir, que vão chegar e vão ser titulares absolutos. Não que esse menino não possa ser, ele pode vir a ser. O que eu tô querendo dizer é:
um atacante que é goleador, nós temos que gastar esse dinheiro nisso. E nós nem temos esse dinheiro, vamos falar a verdade, né? Então, assim, é um baita de um atleta. Eu, particularmente, acho que serviria muito bem, mas, igual eu disse, de lá pra cá que veio, daqui pra lá não foi nada. Então, por enquanto, pelo menos foi o que uma pessoa me disse. Daqui pra lá não foi nada. Bom, bora pro próximo tema! Senhoras e senhores, o próximo tema é falar sobre Sampaoli, que, segundo o nosso amigo Beto Guerra, vetou a contratação do Cebolinha, tá? É a informação aí que, pelo menos, eu vi do Beto, né? Pode ter sido outra pessoa que deu. O Beto até falou assim, ó, no Twitter que ele postou. E informação, Cebolinha chegou a ser oferecido ao Atlético, mas Sampaoli brecou. Que ele tinha sido oferecido, eu já tinha contado isso pra vocês e fui o primeiro a falar sobre isso, né? O primeiro a virar pra vocês e falar, ó, Cebolinha foi oferecido ao Atlético. E eu contei isso pra vocês em novembro, que desde novembro ele tá sendo oferecido no mercado. E aí o Beto falou assim, gente, procurem saber o número de lesões do Cebolinha nos últimos 2 anos. Outra coisa, o Galo não precisa de ponta pelo lado esquerdo, tem Dudu e Coelho. Sampaoli fez bem demais de querer ele. Aí quando o Beto falou isso, me chamou a atenção, eu falei, pô, deixa eu ver aqui como é que é o histórico de lesões do Cebolinha. E o histórico de lesões do Cebolinha é assim, coronavírus, 11 dias afastado, coronavírus mais 7 dias afastado, tá certo? Lesão muscular, aí ele teve uma de 12 dias. Aí depois em 24, aí depois ele não teve lesão mais. De 22 até 24 ele não teve. Aí 24, em 20 do 4 de 24 ele teve uma lesão na panturrilha de 21 dias. Depois no dia 13 do 6 ao dia 20 do 6 de 2024 ele ficou 8 dias afastado por uma lesão na coxa. Aí depois, vocês estão reparando que isso é uma sequência? Olha pra você ver. Aí ele volta dia 20, né? No dia 21 ele tem um problema no flexor do quadril. Na verdade, se você analisar, ele ficou afastado do mês 6 até o final do mês 8, que aí é o tempo que ele ficou afastado, muito tempo lá no Flamengo. Opa, desci aqui, deixa eu subir aqui. Ele ficou muito afastado no Flamengo. No total, para que você possa ter uma ideia, de Flamengo ele ficou afastado 21 dias, 8 dias, 29 dias, 6 dias, 171 dias, depois 20 dias, 5 dias, 9 dias, 20 dias. Ele parou de lesionar? Parou. Quando chega ali mais ou menos... Ele parou de lesionar? Não, perdão, ele não parou de lesionar. Só em 24 ele teve 1, 2, 3, 4, 5 lesões. 5 lesões. Aí quando ele volta em 2025, ele começa jogando ali tranquilo, no Carioca, aí ele tem uma lesão de 20 dias, que é uma lesão na coxa, depois ele tem uma lesão na panturrilha de 5 dias, depois ele tem uma tendinite de 9 dias, depois ele tem um problema no flexor do quadril, que era um problema que ele já teve lá atrás, entendeu? De 20 dias. Então, olhando aqui, cara, é muito tempo lesionado. Só de jogos no Flamengo em 2025, ele perdeu 6, 9, 10... 11, 12 jogos. 12 jogos. Assim, não é tanta coisa se você parar pra pensar em 60 jogos, né? Mas você não conta com o cara em 12 jogos. Já em 24, não, 24, como ele teve aquele problema de 171 dias, ele perdeu 30, 32, 39, 41 jogos. Foi coisa pra cacete, né? Então, assim, cara, na minha concepção, Cebolinha não é um mau jogador. Você ficar 12 jogos só em 60 afastado não é um problema, né? Se você dosar o cara, saber dosar o cara, mas o problema é que você já vê que ele tem um problema consecutivo. E eu sempre falei pra vocês, é igual quando eu trouxe ontem a questão hoje pela manhã do Santino Andino, quando eu trago essas questões pra você, o lado esquerdo do atleta tá muito bem resolvido, a não ser que os caras queiram pegar alguém pro lado esquerdo e passar o Coelho pro lado direito. O Coelho nunca rendeu bem do lado direito no Atlético. Vocês podem reparar, todos os jogos que o Coelho jogou do lado direito, ele não foi bem. O lado esquerdo é o lado dele. Então, se você olhar esse aspecto, o São Paulo fez bem mesmo de não querer, fez bem mesmo de vetar, fez bem mesmo de não contratar e, na minha opinião, vida que segue agora, né? Você pega, vamos seguir com a vida, muito obrigado, até logo, paciência, que Deus abençoe e vamos para uma outra caminhada. Bom, bora pro próximo tema. Gente, vamos falar agora do Guido Rodrigues. Sampaoli insiste neste nome, tá? O Guido, vocês já sabem disso, joga no West Ham, é um jogador aí de alto nível, campeão do mundo pela Argentina, é um volante de muita marcação, mas é acima dos 30 anos. Mas a gente precisa desses caras também. Nós não podemos ter na nossa concepção que só tem que chegar novinho, não. Time que ganha tem os jogadores jovens, bem jovens, tem os jogadores ali de 22 a 28 e os jogadores acima de 30. Absolutamente normal no mundo da bola. O Guido não vem jogando no West Ham, vem na reserva, vem amargurando já um bom tempo. Mas é um jogador que tem, sabe, condições de jogar no futebol brasileiro. É um jogador que se chegar aqui, é farda.
ele veste farda, ainda mais com o Sampaoli, né, galera? Eita, deixa eu virar aqui que eu tô num espacinho aqui curto. Ainda mais com o Sampaoli. Então, na minha opinião, nós podemos fazer a contratação do Guido, sim. Seria uma excelente contratação. Seria uma contratação que acrescentaria, seria uma contratação que chegaria. Inclusive o torcedor, o Guido tá seguindo várias páginas atleticanas, tá? E o torcedor criou uma página que é bem legal, chama Ponto Atleticano, a massa quer o atleticano campeão do mundo especulado. E aí tá todo mundo colocando lá, né, videozinho, clamando pro Guido vir pro Atlético. Mas, todavia, porém, entretanto, o Atlético ganhou uma concorrência, e é uma concorrência forte, ela é do Palmeiras. Escuta esse áudio. O Galo, o Atlético precisa, até em caráter de urgência, de volantes. Nenhum daqueles que estavam no elenco em 2025 foi capaz de causar boa impressão. Alguns deles já saíram, até por isso aumenta a necessidade de contratações. E um dos nomes indicados pelo Sampaoli foi o do Guido Rodrigues, volante de 31 anos de idade, campeão com a seleção argentina da Copa do Mundo e atleta do West Ham. A informação importante é de que o Palmeiras entrou na briga com o Galo pela contratação desse atleta. O vínculo no West Ham se encerra em 30 de junho, ou seja, a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato, mas tanto o Atlético quanto o Palmeiras gostariam de ter o Guido já em janeiro, especialmente porque ele tem sido bem pouco utilizado. Foram só 6 partidas na atual temporada, 5 pela Premier League. Mas ele, na soma de todos esses 5 jogos na Premier League, ele só esteve em campo por míseros 166 minutos. O fato de o West Ham ter contratado o Guido Rodrigues de graça em fim de contrato no Betis é algo que permite a atleticanos e palmeirenses sonharem com uma antecipação da saída do atleta, mas não se trata de uma operação fácil. O Guido entende que ainda tem mercado no futebol europeu e antes de sacramentar retorno à América do Sul para jogar num clube brasileiro, ele quer esgotar essas possibilidades de transferência no velho continente. E tem um detalhe, tá? Eu já trouxe para vocês aqui em vídeo anterior que o Ajax quer o Guido Rodrigues. O Ajax não é qualquer time. É time que joga Liga Europa, né? É time que joga Champions League, perdão, não é Liga Europa não, joga Champions League. Então, assim, eu particularmente tô achando bem difícil essa contratação do Guido Rodrigues, tá? Por conta dessa concorrência que tem aí do Ajax, né? O Ajax tem interesse, já demonstrou interesse. Eu tenho pra mim que ele ainda vai permanecer na Europa. Não era o que eu queria ouvir, não era que talvez o que você poderia ouvir, mas poder chegar ele pode. Poder chegar pode, afinal de contas, a possibilidade existe, né? Bom, bora falar agora de Rony. Rapaz, essa questão aí do Rony tá mexendo com os santistas demais. Bora falar sobre isso pra você agora. Gente, bora falar da questão do Rony, que ela é interessante demais. O atleticano tá doido pra ver o Rony lá e os santistas estão doido pra ver o Rony aqui. Perdão, ar-condicionado forte. É a grande realidade. Então vamos contar pro torcedor. O Santos não vai abrir mão, tá? A informação que chega lá de Santos, não é nem daqui, tá? Importante dizer isso, a informação vem de Santos pra cá, não de cá pra lá. É que o Santos não vai abrir mão. O técnico do Santos, a diretoria do Santos entende que o Rony vai acrescentar, que taticamente ele é um bom jogador. Ele é. Taticamente ele serve, sim. Ele cumpre os papéis que é exigido dele. Ele não é um cara que liga pra reserva se ele precisar ser reserva, se ele for titular. Ligar que eu diga assim, né, gente? Cria caso, né? É um jogador de coisa. É um jogador que ele criou um problema aqui no Atlético quando ele resolveu entrar no X, mas era direito dele. E ele também não é um jogador que vai fazer falta. Mas os santistas estão, gente, vocês não têm ideia. Eu entro no Twitter, assim, começa a passar a rede do mal e, velho, a galera xingando sem parar, velho. Xingando sem parar. Mas já falaram lá que não vão abrir mão. E o que falta pro Rony e o Atlético fechar? Cara, garantias que o Rony vai pagar o Atlético. Porque o que acontece agora é que é o seguinte. O Atlético, por exemplo, já vendeu alguns jogadores pro Santos e o Santos não pagou. E o Atlético teve que fazer um cambalacho para receber. Vou te explicar um exemplo. O Atlético tinha um dinheiro para receber do Santos, do dinheiro da venda do... Era uns 800, do Patrick. Vocês vão lembrar, do Patrick. Aí o que o Galo teve que fazer, cara? O Galo devia o Botafogo, vocês lembram? O Atlético e o Botafogo devia o Santos. Então o Atlético fez um abatimento. O Atlético teve que fazer um triângulo de abatimentos. Você deve ele, eu devo você deve ele. Cada um vão quitar aqui tudo, vão. E quitou uma dívida com todo mundo. Então o que tá faltando é só as garantias bancárias, que o Santos também não sei se vai apresentar, não. Eu acho que esse negócio vai acabar melando se o Santos não apresentar. Ou o Atlético vai fazer o seguinte, que é o que eu faria, tá?
Ah, o Santos não vai pagar, não tem problema não, velho. A gente recebe isso na justiça depois de qualquer maneira, aplicando transfer ban no Santos, eles vão ter que pagar a gente. E aí você consegue fazer um bom negócio, inclusive tirando o jogador do Santos mais tarde, se você precisar, com o transfer ban iminente. Então dá pra você fazer um bom negócio, dá pra você fazer... O negócio é mandar o Rony pra lá. Gente, é 1 milhão e 400 a menos. 1 milhão e 400 a menos. Se você fizer essa conta aqui, ó, tô abrindo aqui minha amiga calculadora, se você fizer essa conta, 1 milhão e 400 mil vezes 13, nós estamos falando que o Atlético vai fazer uma economia de 18 milhões e 200. Claro que você vai contratar um jogador ali para substituir, mas é 18 milhões e 200. Qualquer conta que vier é em cima dessa. Mais 4 milhões de euros com performance 5, tá ótimo. Tomou 2 milhões de prejuízo, tá tomado, irmão. É melhor tomar mais 18 milhões nas costas. O que você prefere? 18 milhões nas costas ou, né, tomando 18 milhões nas costas ou diminuir o prejuízo? Eu prefiro diminuir o prejuízo. Vamos falar do próximo tema, que é a Arana. A Arana pode melar? Será verdade isso? Bora falar sobre isso. Gente, vamos falar sobre essa questão do Arana, se o Arana pode melar, se não pode melar, o que está acontecendo? Acontece o seguinte, páginas gregas estão informando que o Olympiacos gostaria de entrar na briga para ter o Arana, é isso mesmo que você escutou. Páginas gregas estão comentando que o Olympiacos quer o Arana agora também. Olha, eu vou te contar o que uma pessoa me disse, que eu conversei por mensagem com ela. Já está praticamente fechado com o Fluminense. Já está praticamente fechado. Por que é praticamente fechado? Porque o contrato não chegou ainda. Talvez tenha até chegado nessa manhã, que é essa informação que eu tive de ontem, que o contrato estava fechado. Se vier um Olympiacos fazer uma proposta igual a do Fluminense, o Atlético deve manter a palavra para vender pro Fluminense, mas o jogador ele não tem palavra com ninguém não. O jogador faz o que é melhor para ele, não tá errado. O sonho do Arana é voltar e morar na Europa. O sonho da esposa do Arana é, se for para sair de Belo Horizonte, morar na Europa. Eles nem gostariam de ir pro Rio de Janeiro, tá? A informação e a realidade é essa. Eles nem gostariam de ir pro Rio de Janeiro. Então, se chegar mesmo e não for fake, uma proposta grega, tá certo? Desse jogador, aí você pode ter certeza que é uma ótima pro Arana, entendeu? Ele vai ganhar em euro, ele vai ganhar mais, lá eles vão pagar um valor melhor de 5 milhões de euros pro Olympiacos, é balela, né? E eles têm o Rodinei lá que destruiu, então eles querem um outro exemplo, que é o Arana. E o Arana no futebol grego, ele mata a pau, ele destrói, o futebol grego é muito fraco. Então, assim, pro Arana é melhor pro futebol grego. Quem tem problema aqui, cobrança de torcida, encheção de saco, blá blá blá. Agora, o Atlético, na minha opinião, se já chegou esse contrato, teoricamente ele chegaria hoje. O contrato estava muito avançado, condições, pagamentos, a não ser que chegue essa proposta e o Arana queira ir para o Olympiacos. Aí pode mudar tudo, aí pode melar sim. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos para ver se chega a proposta. No Atlético não chegou nada, tá? Do Olympiacos, vamos deixar isso muito claro. Do Atlético não chegou nada, o empresário não falou nada, não chegou nada. Nem o empresário falou assim, ó, peraí, segura a onda aí que o Olympiacos fez uma proposta pro jogador, eles topam pagar o que estão pagando aqui, inclusive de uma forma melhor, segura a onda aí. Aí o Atlético é obrigado a segurar, porque o Atlético não pode obrigar o Arana também aí pro Fluminense, né? Bom, gostou do vídeo? Espero que sim. Deixa o like, se inscreva, eu volto às 18 horas com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu!